Olá, bom dia, terceiro ano! Como vão vocês? Tudo bem? Então, mais um dia, mais uma revisão, certo? E aí, quem não pegou, vamos pegar por gentileza as revisões que estão nas escolas, tá bom? Então vamos lá? Hoje a nossa revisão é de ciências. Então vamos fazer a correção? Quem já pegou, espero que tenha respondido, tá certo? Quem não pegou, responda e depois assista a revisão para ver se vocês responderam tudo de maneira correta e se vocês realmente aprenderam as lições sobre ciências, tá certo? Vamos lá? Então, questão número 1 pergunta: o que é habitat? Em terceiro ano, o que é habitat? Habitat é o lugar específico que cada animal ocupa na natureza, tá? Então a Pro já colocou aqui, tá bom? É o lugar específico que cada animal ocupa na natureza. Então, corrijam aí o de vocês, tá certo? Como os animais se locomovem? Como é que eles se movimentam? Então, nós temos animais que andam ou correm. Nós temos animais que voam, que rastejam, que nadam ou que saltam, certo? Então, nós temos esses tipos de animais que andam ou correm, que voam, que rastejam, que nadam ou saltam, certo? Questão número 3. Explique cada tipo de locomoção dos animais. Essa questão está respondida na página 6 do livro de vocês. Vocês podem pegar o livro, abrir na página 6 e verificar, tá certo? Então, aqui a Pro fez a relação dos animais e como eles se movimentam. Então, os peixes. Como é que os peixes se locomovem? Eles movimentam as nadadeiras. E isso permite que eles se movimentem, né, ou que eles nadem em águas, tá bom? Então, os peixes movimentam as nadadeiras. É assim que eles se locomovem, né? Eles balançam a nadadeirazinha dele e vai nadando, tá? As aves, como é que as aves se locomovem, né? As aves que possuem asas, porque nem todas têm asas adaptadas para o voo. Por exemplo, a galinha voa, ela consegue fazer um voozinho rasante, pequeno, curto. Por quê? Porque as asas que ela tem não permite que ela voe. Então, as aves que possuem asas conseguem voar. Então, asas grandes, tá? Como da cegonha, como do gavião, como dos passarinhos, né? Ela não é grande no tamanho, mas na proporção do tamanho do passarinho, ela é grande, né? Compare aí a asinha de um passarinho com o tamanho dele e a asinha da galinha com o tamanho dela. Então, a asinha da galinha realmente é bem pequena em relação a ela, entendeu? Então, nem todas as aves voam, somente aquelas que têm asas adaptadas. Então, vamos lá. Mas o importante é saber que o que faz com que as aves se locomovam são as asas delas. As serpentes não possuem pernas, por isso se rastejam, tá? Então, aqui, ó, por que esse animal se rasteja? Porque não tem perna, então precisa se rastejar, correto? Os sapos têm pernas adaptadas para saltar. Se você olhar a figura, a imagem de um sapo, você vai ver que as duas patinhas de trás são bem mais compridas que as da frente. Então, isso é o quê? É uma adaptação da natureza para que ele possa pular, saltar, tá certo? Vamos lá. O cachorro, né? O cachorro, o lobo, o gato, o cavalo, né? Tem os membros adaptados para andar ou correr. Então, ó, o cachorro anda de 4 patas, não é isso? O gato anda de 4, o cavalo também anda de 4 patas no chão. Então, isso aí, ó, ajuda ele a andar ou correr, certo? E os homens, né? Como é que os homens andam? Os homens são seres bípedes, né? Eles andam sobre duas pernas, tá? Por isso é chamado bípede.
Cachorro, gato, cavalo são quadrúpedes, ou seja, 4 pares de pernas. E os homens, 2, bípede. Então, quadrúpede vem de 4 e bípede vem de 2, tá bom? Mas o importante é você saber que os membros são adaptados para andar ou correr, tá certo? Muito bem, vamos seguir. Questão número 4. Os animais são classificados quanto à alimentação. Que classificação é essa? Explique cada uma. Você encontra isso também na página 7. Então, nós temos 3 tipos de classificação. São os herbívoros, os carnívoros e os ovíparos, tá? Então, o que são herbívoros? Eles alimentam-se de plantas, né? Ó, ervas. Herbívoros vem da palavra erva, tá vendo? Então, alimentam-se de plantas. Carnívoros. Qual é a palavra aqui que deriva isso? Aqui nós estudamos em português derivados. Lembra palavras que derivam de outras? Então, ó, carnívoro deriva de que palavra? Da palavra carne. Ó, ajuda a gente a lembrar. Então, carnívoros alimentam-se de carnes. Herbívoro, ó, deriva da palavra ervas, tá? Então, ó, são plantas. E onívoros alimentam-se de quê? De ovos, insetos, plantas e carnes, tá bom? Então, aqui, ó, é um conjunto, esses animais onívoros, ele é como se fosse uma, né? Eles tanto se alimentam de ervas quanto de carnes, e também de pequenos insetos e de ovos. Por exemplo, o lobo, né? O lobo gosta de comer ovos, gosta de comer galinha, né? Algumas plantinhas ele come também. Vocês já viram gato comendo planta? Comendo capim? Cachorro comendo capim? Eles são animais, ó, carnívoros, mas se alimentam de plantinhas também. Por quê? Né? Aí é uma outra história, é para ajudar na digestão deles, tá? O lobo é diferente, né? Vamos seguindo, então? Que são animais ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Aqui essa questão está na página 11, tá? Então, vamos lá? Página 11. Ovíparos são aqueles que põem ovos. Ó, a própria palavrinha já está dizendo. Ovíparos, aquele que põe ovos. Então, quem é que põe ovo? Quais são os animais que põem ovos? Galinha, lagartixa, né? Todo mundo gosta de matar os ovinhos das lagartixas, né? Estourar os ovinhos, né? Tem muita gente que gosta de sair caçando ovinho de lagartixa em parede e sair estourando. Coitadinha das bichinhas, não pode fazer isso não, viu? Lagartixa, a prova vai falar aqui para você, é um serzinho que traz muito benefício para a natureza. Porque a lagartixa é um serzinho que traz benefício. Elas comem barata, mosquito da dengue, a lagartixa come. Elas também comem escorpião. Então, olha, ela come seres que são nocivos para o homem. Então, assim, ó, quem costuma, né, ou quem costumava fazer isso com as bichinhas, não vamos fazer mais, tá bom? Elas são seres que são benéficas para a natureza. Elas só se alimentam desses seres que são nocivos ao homem. Ó, elas também comem aranha. Então, ó, aranha, escorpião, barata, mosquito da dengue. Tudo isso a lagartixa come. Olha só que legal. Então, ó, quem fazia isso, não faça mais, tá bom? Vamos deixar essa brincadeirinha de lado, tá certo? Vamos lá? Vivíparos. Que são animais vivíparos? São aqueles que se desenvolvem na barriga da mamãe. Então, aqui, ó, é o cachorrinho, né? Quando o cachorrinho da gente fica, a cadelinha, né, fica de barriguinha, que vai ter filhotinho. Os filhotinhos nascem da barriguinha dela, cresce tudo ali na barriguinha. A barriguinha da cachorrinha fica enorme, né? Da gatinha, do cavalo, do boi. A vaquinha fica com a barriguinha gigante, né? Porque vai sair o quê? Vai sair um bezerrinho da barriguinha dela, entendeu?
Então, esses são os animais vivíparos. A mamãe, quando fica grávida, quem é que já viu aí a mamãe grávida? Outra mamãe barrigudinha, gravidinha, né? A barriga fica enorme. Pensa aí. Então, esses são seres vivíparos, tá? Que nascem da barriguinha da mamãe. Então, e nós temos também os ovovivíparos. O que são isso? Ovovivíparos são animais, né, muito interessantes. Por quê? Eles têm ovos, mas os ovos, eles não põem os ovos para fora, como a tartaruga, como, né, a galinha, como a cobra. Não, os ovos ficam dentro da barriga da mamãe. Quando os filhotinhos estão prontos para nascer, os ovinhos quebram dentro da barriga e o bebezinho nasce, né? Então, quer ver um exemplo? Tubarão. O tubarão, a tubarão mãe, né? Quando ela tá com os filhotinhos na barriga, antes deles estarem prontos para nascer, estão todos dentro de ovinhos. Aí os ovinhos vão amadurecendo, quando eles ficam prontos para serem chocados, eclodidos, né? Ou seja, quebrada a casca, aí o bebezinho nasce da barriguinha dela. Não é interessante? Olha aí, muito bom isso aqui, né? Vamos seguir então? Aqui está na página 11 do livro de vocês, tá certo? Seguindo, questão número 6. Por que alguns animais têm coluna vertebral? Olha, está na página 17, tá? Então, a coluna vertebral dá sustentação para locomover, para ficar em pé, né? Se não tivesse coluna, o que aconteceria? Não andaria, né? Não ficaria em pé. Quando um bichinho, por exemplo, se machuca, cai atropelado, que machuca a coluna, ele não consegue mais andar, não é isso? Não consegue mais ficar em pé. Então, a coluna vertebral ajuda na sustentação, tá bom? Questão número 7. Quais são os grupos dos animais vertebrados? Dê exemplo de cada um deles. Então, nós temos isso na página 19 e 20, tá? Então, os grupos dos animais vertebrados são, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. E são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Então, peixes, exemplo de peixe, nós temos sardinha, cação, nós temos cavalinha, badejo e tem um bocado, piaba, né? Tem um bocado de exemplo de peixe aí. Você pode colocar qualquer um, tá bom? Anfíbios. Exemplos de anfíbios. Nós temos sapos, cobra-cega, salamandra, né? Nós temos esses exemplos. Répteis. Cobras, jacarés, tartarugas. Aves. Arara, galinha, beija-flor, gaivota. Aí você pode colocar o que você quiser, tá bom? Dentro da classe das aves. Mamíferos, né? Nós temos cachorro, gato. O homem também é mamífero. Quando ele nasce, ele mama da mamãe dele, né? Então, o homem é um ser mamífero, tá? Tem vários outros. No livro de vocês também tem outros exemplos que vocês podem estar colocando que não precisa ser esses, tá certo? Então, vamos lá. Questão número 8. Que são animais invertebrados? Essa questão, a resposta está na página 21. São animais que não apresentam coluna vertebral. Então, normalmente são animais molengas, né? Então, ó, a minhoca, né? A lesma, são animais, ó, invertebrados. Quer ver outro animal invertebrado? O mosquito, a formiga, né? Eles não têm ossos, tá bom? Então, animais invertebrados são aqueles que não apresentam coluna vertebral. Vamos lá. Os seres vivos são classificados em 5 grandes grupos. Quais são? Essa questão está na página 27. Tem uma grande árvore lá mostrando todos esses grupos aqui desses seres vivos, tá bom? Então, nós temos os animais, né, que nós estudamos agora, as plantas que nós vamos estudar posteriormente, né, no próximo bimestre. Nós temos fungos, protozoários e algas. Esses aqui fazem parte de um único, né, de uma única classificação, e bactérias. Então, as 5 são
animais 1, plantas 2, fungos 3, protozoários e algas 4 e bactérias 5. Então, toda a classificação de todos os seres vivos que existem no nosso planeta são esses: animais, plantas, fungos, protozoários e algas e bactérias. Tá bom? Explique o que são. Essa questão aqui, está na página 28 e 29 e depois pula para a página 32, tá bom? O que são vírus? Então, aqui, vírus são micro-organismos que infectam os seres vivos, tá? Então, nós estamos ouvindo falar muito aí no Covid-19, não é isso? Coronavírus. Então, vírus, né? Eles são seres minúsculos, muito pequeno, menor do que esse pinguinho aqui que eu fiz, esse pontinho que eu fiz de caneta no papel. Muito menor. Nós não conseguimos enxergá-los, a não ser que utilizemos o microscópio, tá? Então, eles são tão minúsculos, que eles conseguem se locomover aonde? Se movimentar pelo vento, né? Pelo ar. Por isso que agora, nesse período de pandemia, nós estamos usando máscara, porque você não enxerga, eu não enxergo, mas quando nós estamos conversando, estão saindo minúsculas gotículas de nossa boca e dentro da gotícula, que a gente nem enxerga, estão os vírus. E, por exemplo, se eu vou espirrar, atchim, sujei minha mão e a minha mão ficou contaminada. E se eu pegar na mão de outra pessoa, o que estava aqui vem para cá. E se essa pessoa pegar essa mão aqui e for limpar o olho, vou esfregar os meus olhos. E esfregar aqui, a gente às vezes não esfrega o olho com as costas da mão. O que foi que aconteceu? Acabou contaminando o olho. Tá vendo só como é que acontece? Então, isso passa de uma pessoa para outra. Então, vírus, eles são micro-organismos que infectam os seres vivos com doenças, tá bom? Bactérias. O que são bactérias? Também são micro-organismos e elas podem ser benéficas, ou seja, que fazem bem, ou maléficas, que fazem mal, tá? E assim, nós temos alguns exemplos de bactérias boas. Nós temos bactérias dentro do nosso intestino, tá? Que são os bacilos, né? Os lactobacilos que ajudam na nossa digestão e a gente pode beber. O Yakult, ele é cheio, aquele leitinho fermentado, Yakult, ele tem bastante lactobacilos ali que vai ajudar onde? Na nossa barriguinha, tá? No trato intestinal da nossa barriguinha. Então, é muito bom tomar lactobacilos, tá? Mas também pode ter bactérias maléficas que causam doenças, tá bom? Por exemplo, o ovo tem uma bactéria que chama salmonela, ela faz mal para a pessoa. Então, o ovo não é bom comer ovo cru, tem que comer ovo cozido, né? Vamos lá. Protozoários. O que são os protozoários? Também são os microseres que se locomovem e têm estruturas mais organizadas que as bactérias e os vírus, tá? Eles também causam doenças. Tem doença de Chagas, tem a malária, e essas doenças estão dentro de vetores, ou seja, tem um mosquito, né, que transmite a malária, tá? Então, tem um protozoário, um bichinho, né, esse serzinho aqui, é como se fosse um bichinhozinho assim, parecendo um tiozinho, né, um tio, uma minhoquinha. Ele fica dentro do mosquito da febre amarela, da malária. E quando pica o homem, esse bichinho aqui, entra na corrente sanguínea do homem e transmite a malária, faz com que o homem fique doente, né? Aí tem o outro, tem o barbeiro, né? O barbeiro é como se fosse como é que chama? É um insetozinho parecendo um besouro, né? Ele tem o formato de um besouro comprido, assim, quer ver? Não sabe desenhar muito bem, não. Ele é compridinho, aí tem umas anteninhas, tem os desenhos aqui, e tem as patinhas, né? São 6 pares de patinhas que ele tem, porque ele é um inseto. E aí, dentro dele, tem também um ser, né? Um protozoário
que transmite a doença de Chagas. E aí, se ele pica o homem, né, o homem também acaba sendo infectado por essa doença, tá? Então, aqui, ó, o vírus, ele, né, a gente viu que ele, ó, contamina pelo espirro, sai da boca de alguém e vai contaminar outra pessoa, tá? Bactérias, elas podem ser benéficas ou maléficas. E protozoários está sempre... Desculpe, mexeu aqui no celular. Desculpe. E protozoários precisa sempre de alguém para levar ele para contaminar outra pessoa. Algas. O que são algas? São organismos que vivem na água. Então, toda alga, ó, vive sempre em água. Ou água limpa ou água suja. Ela está lá. Então, tem algas que são benéficas e tem também maléficas, tá? Mas a grande maioria das algas, elas ajudam aonde? Na produção de oxigênio, tá? Então, elas ajudam a produzir oxigênio. E o oxigênio é bom para o ser humano, porque sem oxigênio nós não conseguimos respirar. Fungos são seres que possuem diversos tamanhos. Tem fungo desse tamanhinho, tem fungo que só se enxerga com microscópio, tem fungo grande, tem um fungo que pode ser do tamanho dessa flor, ó, né? Tem fungo de todo tamanho e também podem ser benéficos e comestíveis. Tem fungo que se come. Quer ver? O cogumelo. Quem é que já ouviu falar aí de cogumelo? Tem cogumelos comestíveis. Tem o champignon, tem o shiitake. Esses são cogumelos comestíveis que as pessoas podem comer. Mas também tem fungos que faz mal à saúde, né? Tem um fungo que ataca o pé da pessoa e entre os dedinhos do pé faz uma abertura e aquilo dói, coça demais, né? É uma doença causada por fungo, tá vendo? Então, fungos também podem ser nocivos ou benéficos, tá bom? Pronto, então essa aqui foi a nossa revisão de hoje da aula de ciências, do que vai cair na nossa provinha. Então, estudem, tá certo? Tá tudo bem resumido, tá bom? Acompanhe junto ao livro de vocês. E assim, crianças, estudem para aprender, tá bom? Então, tentem entender o que é, né? Não decora não, decorar não é bom, porque você decora hoje, faz a prova, mas daqui 2, 3 meses você já nem lembra mais se decorar. Por isso que é importante estudar para aprender, tá bom? Pronto, essa é a minha dica de hoje. E assim, deixa um beijo, um abraço e olhe, quem não pegou ainda as revisões, ainda está em tempo, tá bom? Liga para as unidades de vocês, procura saber qual o dia que está sendo entregue e vamos pegar as revisões, tá certo? Então, beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!